Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues, são 7h06. Começa agora o Folha no Ar, oferecimento Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Plínio Bacelar, vacinas e também com o apoio da Green Energia Solar. Hoje aqui no programa nós convidamos o cientista político e professor da UENF, Hugo Borsani, que já está chegando para conversar com a gente. E eu já abro aqui o microfone do Arnaldo, porque a gente tem um assunto muito importante, porque o Brasil agora começa, de uma certa forma, a parar de novo. Não tem aquela coisa, Arnaldo. Depois do Carnaval a gente resolve. Depois do Natal a gente resolve. Depois da Semana Santa. Agora é depois da Copa. Depois da Copa. Não é verdade? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Com a gente aqui no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Professor Hugo chegando ali agora para o nosso bate-papo daqui a pouquinho aqui sobre essa conturbada eleição, né? Que pelo jeito só a Copa para acalmar mesmo, já que é uma Copa atípica, né? Pós-eleição. Então a gente vai ter esse período para a gente tentar acalmar um pouco os ânimos, né? Já que a Copa veio depois da eleição. O que eu repito é típico, né? Normalmente a Copa é em junho. Sim, né? sempre. E a eleição em outubro. Dessa vez o contrário, a eleição continuou em outubro, mas a Copa veio para novembro, dezembro, devido ao clima lá no Catar. A Copa normalmente ela é jogada no verão no hemisfério norte, quando é hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, tanto que nos Estados Unidos foi um calor. Eu me lembro, eu trabalhei na Copa do Mundo 94, um calor, um jogo em San José de Brasil e Camarões, a temperatura estava em 43 graus e o jogo foi meio-dia. O pessoal não aliviou, não, era meio-dia. O jogo Brasil e Rússia é meio-dia, né? Brasil e Estados Unidos também no estádio da Universidade de Stanford, que não tinha marquise. Você imagina o calor que fazia. Mas no Catar é pior, né? Catar a temperatura é temperatura de deserto, chega a 50, 55. Pois é, não ia dar muito certo ficar jogando futebol. Não daria muito certo jogar futebol lá meio-dia, não, né? Não dá. Aliás, não dá certo para jogar nada a meio-dia. nem pedra em alguém, não dá. Vamos ver como vai ficar. Já a gente fala um pouquinho sobre a Copa, Marco Antônio. Só trazer alguns destaques rapidamente do site. Primeiro que Campos tem mais 2 mortes por febre maculosa confirmadas. São mais 2 casos. Um na Baixada Campista e outro no Novo Jockey. Já tivemos casos esse ano também. Então é uma situação de alerta de saúde pública mais uma vez. Sobretudo quem mora em área que tenha possibilidade de ter carrapato, né, circulando, áreas também alagadas que tenha capivaras, enfim. Você tem aí esse risco e é sempre bom ficar atento aos sintomas, mais 2 casos. Um outro caso envolvendo aqui a questão da Baixada Campista. Você tem a construção da nova passarela lá no Donana, que agora está em fase orçamentária, segundo o DR. Não tem aquela história, eu avisei, a Folha fez matéria antes de interditar, quando interditou, que aquilo ia cair. Aí você espera cair para depois dizer que entra na fase orçamentária para tentar resolver essa questão do DR. DR para a gente também já virou, né, uma situação, ontem eu falei aqui, hoje eu falo de novo, a ponte da integração e a construção do DR. Então, assim, são vários assuntos que se arrastam por muito tempo e que acabam ficando na conta do DR. Tem umas coisas que a gente não entende. Uma coisa semelhante aconteceu há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, pouco antes, eu acho que da pandemia, quando aqueles 2 bairros ali muito próximos à comunidade do Alemão reclamavam uma ponte de 300 metros, porque para evitar uma ponte que passasse ônibus e carro, para evitar uma volta de quase 2 quilômetros para você simplesmente ir de um lado para o outro, né? E os 3 prefeitos do Rio, quer dizer, o Eduardo Paes orçou em 4 milhões, depois o Crivella orçou em 5 e não fez, nenhum dos 2 fez. Depois o Eduardo Paes voltou, orçou em 6 e também não fez. Aí veio o traficante, contratou um engenheiro, gastou 300 mil reais e fez a ponte.
Você tem também... É um negócio inacreditável. Você tem também a burocracia do poder público. Né? Incrível, é? Que é assim, além de aumentar o custo, porque o empresário tem que botar isso na conta de alguém, o engenheiro não vai arcar com não o existe tempo almoço que ele vai, grátis, né? o tempo que ele vai levar para receber, porque não sai na mesma hora, é por medição. Então isso acaba aumentando o custo de qualquer obra para o poder público em relação à obra privada. E tem também a questão de liberação, porque você licita, manda para o TCE. Aí o TCE tem que liberar a licitação. No meio da obra o TCE suspende alguma coisa, suspende a obra. Então assim, é uma burocracia totalmente diferente, né, de uma obra privada. Mas Marco, continuando aqui rapidamente para a gente chamar daqui a pouquinho o Hugo para nossa conversa, e antes de falar de futebol, o Estado recomendou aos 92 municípios a ampliação da testagem para Covid. A gente vive mais um momento delicado da pandemia. A pandemia não acabou, né? Aqui em Campos, a taxa de positividade... aqui no Estado, a taxa de positividade apresentou um aumento na última quinzena. Há uma nova variante circulando já na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio voltou a recomendar o uso de máscara. E aqui a gente espera uma posição das autoridades de saúde. Vamos até tentar trazer alguém aqui da saúde ainda nesta semana para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Com quem se vacinou, normalmente, inclusive com essa nova variante, tem sido casos mais tranquilos, né? Mas a grande preocupação é quem não voltou para as doses de reforço. Porque, na verdade, a doença mesmo, a doença mesmo é que te imuniza de verdade. Por exemplo, sarampo. Quando você tem sarampo, você não vai ter mesmo. Agora, claro que a vacina também, porque ela joga o sarampo em você. Você tem essa questão das variantes que é muito complicado. Por Mas exemplo, eu tive Covid, eu tomei as 4 doses e tive Covid 2 vezes. Eu também tive Covid 2 vezes e tive tomei as 4 doses. Só a primeira Covid é que me derrubou. A segunda passei as batido. Passei as duas tranquilos. Inclusive, a primeira antes da vacina, todas as duas, graças a Deus, tranquilo. A primeira também foi antes da vacina, tanto que quando chegou a minha data, eu nem pude me vacinar, porque eu tinha que esperar um certo tempo, recomendação médica, porque eu estava me recuperando ainda Mas falar um pouquinho de futebol? Vamos lá, teve também, só para registrar aqui, a morte do comerciante Manuel Patrão, vítima de acidente. Sim. Né? Uma colisão que envolveu 2 carros na estrada de Tocos na noite de domingo. Manuel Patrão, eu não o conhecia, mas tenho o filho dele, uma pessoa que a gente conviveu muito. Eles têm uma casa ali em Atafona, bem no trevo, né? No famoso trevo do Cuíca ali. A casa deles é a casa de esquina no trevo. Então, Manelzinho, depois tive mais contato com política, né? Ele assessorava políticos. E Matheus, meu contemporâneo, né? Da mesma idade que eu. Matheus eu conheci muito lá em Atafona. A gente lamenta aí a perda. Perdeu um filho por acidente também, que é mais ou menos da minha idade. Então a gente lamenta aí mais uma perda da família, e registra aqui com pesar a morte do comerciante. E futebol, vamos ao futebol, né? 215 milhões de técnicos, mas quase ninguém concordou com o Tite ontem na convocação do Daniel Alves, né, Marco? O que você achou? Eu achei... o único jogador que eu me lembre de ter feito uma grande Copa do Mundo depois dos 37 anos, e olha que eu sou bem antigo, foi o Nilton Santos em 62, que jogou uma barbaridade com 38 anos, porque ele já tinha 34 na Copa de 58, quando ele foi campeão pela primeira vez. E o Roger Milá, um jogador do Camarões, que eu não sei se foi em 86, ou em 82 ou 86, que foi um grande jogador da Copa do Mundo, também com 40 anos de idade. É muito difícil você, se bem que hoje a fisiologia do atleta mudou muito, a gente teve aí exemplos, o Arnaldo, de jogadores como o Zé Roberto do Palmeiras, como aquele que usava o cabelo moicano, que jogava no Flamengo, lateral, um jogador também longevo. Léo Moura, jogador longevo e extremamente forte e veloz para a idade, né? A gente vê isso acontecer. O próprio Nenê do Vasco da Gama, que é um jogador também longevo,
e que corre bem, que se movimenta bem. Mas o Daniel Alves não está jogando absolutamente nada há muito tempo, né? Como eu falei ontem, né, a gente tem que comentar sobre aquilo que a gente está acompanhando. Já cobri Copa, cobri a Copa 2014 como editor de esportes da Folha, subeditor de esportes da Folha, e ali eu acompanhava futebol, estava assistindo futebol, sabia quais eram os nomes que podiam despontar. Dessa vez, muito mal assisto o jogo do Flamengo. Então eu poderia falar que a Arrascaeta merece uma vaga, mas na seleção do nosso Hugo Borsani aqui, que é uruguaio. Com certeza. Posso falar da revolta tricolor se Cano não for para a Copa. O Campeonato Brasileiro, o cara fez até agora 42 gols. Ele está no ano. Ele está a um gol de encostar no Mbappé. Encosta no Mbappé. O inconformismo de Beto, que Gabigol não foi para a Copa, né? Essas coisas a gente pode falar porque a gente está assistindo. É verdade. Os demais, difícil. Futebol europeu eu não estou assistindo, então são personagens que eu nem sei quem joga, quem não joga, quem está bem, quem não está bem. Agora, Daniel Alves, como o Marco estava conversando aqui mais cedo, ele nem está jogando. Não tá. Ele já não jogou no São Paulo. Ele enganou no São Paulo. Mas a torcida do São Paulo ficou irritadíssima. Aí, como eu dizia, eu vi especialistas ontem falando que ele é um homem de confiança de Tite. Bom, levasse na comissão técnica, exato, né? Não como jogador de futebol, tirando a oportunidade de algum outro nome de participar da Copa. Eu vi uma pergunta hoje nas redes sociais, quem lembrava de algum jogador que, pelo fato de não ter sido convocado, disse que nunca mais jogaria uma Copa do Mundo. Eu não lembro exatamente assim, mas um caso parecido com o Evaristo de Macedo. Ele era um dos melhores jogadores da seleção brasileira nos anos 50, 56, tanto que ele foi para a Espanha, ficou milionário jogando no Barcelona e no Real Madrid. Olha só a rivalidade, você conseguir jogar nos dois, ser ídolo nos dois, né? E ele conta essa história até hoje, porque ele está vivo e muito bem de cabeça, um grande técnico, inclusive. Ele desistiu de jogar na seleção porque ele achava que deveria dar vaga aos mais novos que já estavam vindo, já estava surgindo o Pelé, já estava surgindo o Dida, do Flamengo, que era um cracaço, que aliás era o titular em 58, Pelé era reserva. E o Evaristo não quis mais ser convocado para a seleção, mas o motivo era outro. Eu acho que todo mundo quer jogar na seleção. Eu entendo a situação do Daniel Alves. Entendo também a do Thiago Silva. Não sei se o Thiago Silva tem também, condições, com 38. Talvez jogar no Fluminense para encerrar a carreira. É um negócio bacana, você vê o jogador e tal, ainda com muita habilidade. A gente já viu vários. 38, o Daniel com 39 anos, né? São os jogadores mais velhos dessa safra aí da seleção. E a gente que cobre Copa, né, a gente sempre fez uma materinha meio que debochando das figurinhas, né? As figurinhas que não vão para a Copa, porque a empresa lança o álbum com muita antecedência e alguns nomes não vão. Mas dessa vez, com o Brasil, pelo menos, eles foram certeiros. O único que ficou fora foi o Felipe Coutinho, né, das figurinhas. Por causa da lesão. Por causa da lesão, senão certamente estaria, né, Marco, na lista aí do Tite. Agora vamos para a torcida, né? Claro, primeiro jogo dia 24, e aí a gente vai acompanhar aí o desenrolar de mais uma Copa do Mundo. Como disse um amigo meu ontem, ele estava assim, esfregando as mãos. Bom, vamos começar a Copa. Comprar uma camisa bem barata, porque se perder, eu jogo fora, não quero nem saber. E a verdadeira custa muito caro, né? Aquelas originais custam caro, então comprar uma baratinha ali no camelô, e se perder, a gente joga fora. Se não perder, a gente vai com ela até o final. Mas vamos bater um papo com o cientista político e professor da UENF, Hugo Borsani. Ainda nesse segmento, vamos até às 7h40, Arnaldo, conversar. Primeiro, Hugo, um bom dia para você, obrigado por estar conosco aqui. E vamos... posso começar logo fazendo uma pergunta? Claro. Hugo, nós estamos na fase das fake news, né, das redes sociais. Todo mundo fala, mas ninguém lembra que fake news existe desde o início dos dias, dos séculos. Desde a época de Cristo existia
fake news, né? A quem enganasse um, enganasse o outro, contasse uma história que não era verdade, em todas as profissões, em todos os ramos. E hoje em dia é que a coisa está muito fácil de espalhar, né? E muita gente se especializou em fake news. Então o cara, para não ser pego no fake news, ele pega uma meia-verdade, distorce um pouquinho, corta um parágrafo e aquilo se torna um quase fake news, né? Não, é uma verdade que na verdade não é verdade. Pronto, vamos dizer assim. Como é que você explica esse fenômeno do fake news? Na eleição de 1989 do Lula, teve 2 grandes fake news ali que ninguém fala mais hoje. Foi a história do aparelho de som que o Collor jogou, não, porque até eu não tenho um aparelho de som. Isso era uma história cabulosa em relação ao Lula, e a história do tal do aborto, da menina, da filha do Lula, que também não era verdade, e que depois não dava para explicar mais, não dava tempo de explicar. De alguém chegar e se explicar. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, concordo totalmente, não? As mentiras, as meias verdades existiram sempre, existem desde sempre, e sobretudo no âmbito da política, não? É decir, onde se tenta vencer sempre, muitas vezes a qualquer custo. Mas o fenômeno novo, que não é só exclusivo do Brasil, verdade, é mundial, é essa facilidade de difusão, não? De divulgação, a facilidade com que chega a praticamente todo mundo em forma instantânea, e não só médias verdades, né? A gente assistiu nesta eleição a absolutamente falsidades no 100%, não? Uhum. Então, esse é um fenômeno, eu diria sinceramente que é dos principais preocupações da sociedade moderna e sobretudo da democracia, porque quando você cria, praticamente você tem sociedades vivendo em mundos paralelos, não? Uns lendo uma leitura da sociedade, outros lendo outra e não acreditando em nenhuma, é como que não há nenhuma referência, isso, imagino, para os meios de comunicação é um problema muito sério também a enfrentar, porque você tem grandes contingentes da população que tem como referências da informação, da verdade ou do que acontece, notícias totalmente falsas, né? Notícias totalmente falsas. Eu estava lendo recentemente, anteontem, uma análise justamente sobre este tema, tentando entender digamos, essa quantidade de atitudes tão fora do racional que a gente viveu todos estes dias, não? Do sector bolsonarismo está mais radical, digamos, e onde quem estudia assim, as redes sociais destes grupos de fake news, são constantemente bombardeados às 24 horas, mas com milhares de informações desse tipo. Então esse sem dúvida, eu vejo assim como um dos grandes problemas. Por quê? Porque você precisa, a informação, você sabe bem, é a base de tudo. Você tem que ter uma informação para avaliar como está sendo feito o governo, se está bem, se está errado. É um dos elementos fundamentais, a liberdade de informação e a verdadeira informação para um correto funcionamento do sistema democrático. Então aí você tem uma situação na qual por isso grande, digamos, você tem um grande questionamento aí a tudo que sai de determinados médios, dos grandes médios, dos meios mais institucionalizados, com referências, são desacreditados por estas quantidades de fake news que circulam nas diferentes redes. Então, sem dúvida, é um dos problemas mais sérios e que está em aumento, que está em aumento. Exatamente, eu também acho. Não vai parar agora, não. Não, isso está em aumento e facilitado, obviamente, pela tecnologia, não? Sem dúvida. Sim.
Então qualquer um pode ter acesso a dar uma informação absolutamente falsa e obviamente organizado, não? Ou seja, com grandes organizações dedicadas a fomentar essa fake news. O veículo, Arnaldo, de comunicação, quando ele publica uma informação falsa, ele tem a autonomia depois de corrigir. Ele faz isso, de uma maneira geral faz, publica uma errata, olha, o que nós publicamos aqui não era bem assim, papapá. Mataram Erasmo Carlos, a Folha de São Paulo matou. duas vezes, no mesmo dia. Mataram de manhã e mataram à noite. E, na verdade, coitado, já saiu do hospital, já está direitinho. Ele disse que ressuscitou no dia de finados, inclusive, na primeira entrevista dele. Exatamente. E a gente vê essas coisas. Agora, quando... Eu confesso a você que eu me isolei tanto no processo eleitoral, tanto assim de não assistir debate, porque, primeiro, não tem proposta nenhuma. Ninguém tem proposta de absolutamente nada. Ninguém propõe uma modificação para melhorar nada para o brasileiro. É só acusação mútua. Um acusando o outro. Não passa disso. Então eu falo, não tenho mais idade para isso. Então eu me resumi ao que eu ouvi aqui, das propagandas eleitorais gravadas. Teve uma que me surpreendeu, dizendo que o fulano, o Bolsonaro, é uma pessoa do mal, porque ele é amigo desse rapaz que morreu anteontem, do assassino da filha da Glória Pérez. Ele é amigo do doutor Jairinho. De onde que o cara tirou isso? Quem diz que ele é amigo? Quem diz que ele conhece? Será possível? Aí joga isso, não tem direito de resposta de um lado ou do outro. E, por outro lado, a campanha do Bolsonaro fez a mesma coisa. Sí, las mentiras, me refería mucho al fake news, realmente uno habla de aquellas que circulan en las redes, como noticias falsas, mas a mentira, especialmente en los debates, fue muy evidente, muy claro. Los dos candidatos mintieron abiertamente, con números, tanto así que la imprensa justamente el día siguiente, una lista de falsedades, de mentiras que cada uno había dicho, ¿no? Entonces eso fue generalizado, ¿no? Trabalhar com eleição hoje em dia é igual a trabalhar no nosso dia a dia, né? A gente, na redação, a gente tem que filtrar e às vezes fazer matéria para dizer que é mentira o que está sendo divulgado em grupo de rede social. Mas o que o Hugo colocou é interessante. Eu estou num grupo que, pelo que eu estou vendo, o administrador se tornou um bolsonarista radical, e é um bombardeio de informação distorcida que realmente confunde quem não tiver certa apreensão para ir pesquisar. Por exemplo, ele pega um site, acho que é Contrafatos o nome do site, ele pega uma informação e joga assim: TSE vai julgar chapa Haddad Lula 2018. Aí você lê aquilo ali rápido, Lula estava preso em 2018, Lula não disputou, como que está sendo julgado se ele nem disputou? Mas joga no título, colou, acabou, tá todo mundo falando que o pessoal do grupo está todo esperando o julgamento da chapa do Lula, que não vai existir, porque o Lula nem era candidato àquela eleição de 2018, estava preso à época pela Lava Jato, né? Então assim, tem método. Esse é o grande problema, não é não pensado, não é uma mentira que a pessoa... Exatamente. Ela é desenhada, projetada para isso. É feito justamente para tentar ludibriar uma parcela da população e jogar essa leitura perfeita que o Hugo fez, que cada um vê o mundo de um jeito, porque a fonte, o alimento de informação de cada um vem de local diferente. Eu ouvi, Arnaldo, uma informação da Folha do outro jornal, da Folha de São Paulo, que desmintiendo aquelas uma informação que eu não podia acreditar que isso podia ter circulado e ser acreditado, que era a informação de que o STF tinha acabado com a propriedade privada no Brasil, né? Então é um absurdo, impossível de você acreditar, mas isso circulou ao ponto de que tem que ser desmentido, não é falso, não é certo. Então, até porque isso aí teria que quebrar a Constituição.
Totalmente. Teria que ser É uma impossibilidade. É aquela votação que exige 3/4 do. Na verdade, Arnaldo, porque você tem que fazer uma cláusula pétrea. Eu não sei nem se pode mudar não a Constituição. Não pode. Eu acho que você tem que rasgar a Constituição pode, mesmo. Exato. Não pode uma canetada, suspendo la forma. Está doido. Entonces, digamos, y para que eso llegue a ser creíble por algunas personas, el grado, el nivel de confusión, ¿no? De desinformación es muy alto, é muito alto, não? Realmente, eu acho que, inclusive, todos nós já sabíamos todo esse problema, mas acho que essa semana, última semana, a gente assistiu a certos absurdos e barbaridades que ainda nos surpreendeu, e percebimos que isso é mais de uma dimensão maior do que a gente estava percebendo. O Arnaldo quer... Não, eu ia emendar na última semana, né? Porque eu queria ouvir a opinião do Hugo em relação justamente a essas manifestações, que persistem algumas, né? Que são manifestações, embora pacíficas, antidemocráticas, porque pedem um fim do regime democrático por um regime ditatorial, um regime militar, uma intervenção, mas contestam o resultado das urnas. Eu até falei aqui ontem, Hugo, Bolsonaro com o PL, não sei se falei aqui ontem ou se eu falei na redação, a gente fala com tanta gente em tantos lugares, Bolsonaro com o PL já negociou a vida dele. Salário, mansão, advogados, porque todo político tem problemas quando termina o mandato, e ele está em mandato desde que eu nasci, desde 89, ou seja, né, ele não sabe o que é uma vida sem mandato há muito tempo. Então, assim, depois que você sai do mandato, você tem problemas a resolver para prestação de contas de campanha, prestação de contas, enfim. Então, ele já negociou com o PL tudo. Enquanto isso, parte da população, né, inconformada com as urnas, minoria dos eleitores, né, a maioria dos eleitores que estão na rua, não estão lá no seu fronte, em frente ao exército, aí, fazendo essas manifestações. Qual a sua leitura desse tipo de movimento no Brasil, um país que também vive uma democracia recente, né? Nós estamos falando aí de Constituição de 88, 34 anos de uma Constituição. Qual a sua impressão em relação a esse movimento e na prática, você acha que vai ter algum resultado? Bom, realmente eu vejo que isso adquiriu uma dimensão realmente importante, no sentido de dizer, são a minoria, sem dúvida, do voto bolsonarista, inclusive, certamente. Mas todos nos sorprendimos com a dimensão que elas tiveram nos primeiros dias da semana. A minoria que você diz como os votos? Não, é uma minoria assim, quem está na rua. Quem está na rua. Bom, tá. Acho que a diferença é tão pequena. Não. Minoria não de eleitores, de quem está na rua frente ao eleitor bolsonarista. Lógico. Porém, ressalto que chamou a atenção, mesmo sabendo que é uma minoria, porque não bastaram os 50 milhões na rua, obviamente, de votos que ele teve, mas foi uma dimensão importante, chamou a atenção. Você vê grandes concentrações nas grandes cidades. Mas isso foi muito semelhante a 64. A 64, a classe... o povo, de uma maneira geral, não foram os militares. Havia um clamor popular muito de direita, de conservadorismo, para evitar toda aquela colocação do João Goulart e tal. E isso os militares aproveitaram, mas foi uma revolução sem tiro, né? Muito interessante. E uma situação, um contexto totalmente diferente, não? Completamente. E aí, passando já um pouco a segunda parte da pergunta, acho que isso não vai dar em nada, não? Ou seja, acho que ficou já bem claro a posição dos comandos das Forças Armadas, que não há nenhuma possibilidade de nenhum tipo de respaldo. Não, eles absoluto, não querem mesmo, não. Isso não querem, não faz parte, nunca quiseram. Nunca quiseram. Então, é decir, isso chama atenção pela sua dimensão, por o perfil antidemocrático,
por ainda ter tanta quantidade de pessoas que clamam, porque veja que não é só desconfiança com as urnas, com o voto, que isso vem das fake news, desconfiança com as urnas e queremos a intervenção militar, não? Chamando a intervenção das Forças Armadas, não? É uma atitude abertamente antidemocrática. Não vai ter nenhum tipo de consequência, já todo o espectro político, que incluso quem é acompanhado a Bolsonaro aceitado essa transição, já ha começado a transição. Realmente isso não tem, e sinceramente acho que quem mais ou menos acompanhava aí a questão institucional das Forças Armadas não sabia que isso não iria acontecer. Sempre o medo era um pouco algum tumulto a la Capitólio, da toma do Capitólio no Washington, uma coisa, um tumulto, algo como que aconteceu, manifestações, a gente, isso de alguma forma era esperado pelo nível de radicalização que havia, era esperado caso se perdesse Bolsonaro, como efetivamente aconteceu, mas não uma questão de respaldo de los militares a esse tipo de atitude. Então acho que não tem nenhuma chance de... Hugo, existe quem coloque e tente estabelecer uma grande diferença entre bolsonarista e a direita conservadora. Eu acho que o Bolsonaro ele caiu de paraquedas numa ânsia que o povo brasileiro tinha de ver... Gente, algo diferente. Eu sou mais velho que você, eu vi educação no Brasil até 85. De 85 em diante, as grandes universidades federais estão destruídas, as estaduais. Quando eu estudei, era uma universidade. Os grandes colégios no Brasil inteiro eram os colégios públicos. E hoje não é mais. A saúde era muito melhor, também muito menos gente. As pessoas se revoltaram com esses últimos 30 anos no Brasil. Eu queria saber a tua opinião. Sim, também entendo que ele foi um candidato muito das circunstâncias, de uma rejeição a tudo que estava aí. Se bem ele tem, como Arnaldo fala, muitos anos, já muitas décadas de atividade política, não estava no centro da atividade política, se apresentou como uma figura nova e muitas pessoas viram ele como uma figura nova. Havia uma rejeição muito forte ao PT, a todos os políticos em geral, dentro da classe política. Se queria algo absolutamente diferente, nesse sentido é bem compreensível o razonamento aí do eleitorado no ano 18, essa revolta contra tudo que está aí. Mas o interessante, Marco Antônio, que toda essa situação da saúde pública, educação pública, ela empeorou significativamente. Ou seja, se isso era uma preocupação importante, como era desde 2013, esse reclamo por nós, nestes anos, durante este período, eu sou da área da educação, da área universitária, sabemos como é a questão do financiamento e de apoio, e isso foi um deterioro significativo. Agora, o Bolsonaro, digamos, ele, com respeito à parte da direita, bolsonarismo e Bolsonaro, não? Sin duda, el bolsonarismo es que ese rechazo a todo o que estava, ou essa forma de fazer política, veja que aquilo de não fazer negociação com os partidos, foi água abaixo, não? Depois do acordo com o Centrão, já se sabia que ia de água abaixo. Mas ele mais ou menos isso se mantém digamos, na mentalidade desse setor mais ou menos o que aconteceu com o Collor, ele também não quis negociar. Exatamente. Mas, então, há sim uma diferença entre bolsonarismo e Bolsonaro. Se mostrou no resultado no primeiro turno, não? Ele obteve um apoio maior, sua base eleitoral obteve um apoio maior no parlamento que a do candidato colocado no primeiro lugar. Aí você está mostrando, tem uma grande adesão a quem acompanha isso, mas um pouco menos ao próprio líder, né? Então, acho que aí uma
uma certa diferença entre isso, assim como no inverso parece existir no caso do PT, não? Lula parece ser maior que o próprio PT. Mas também concordo que há uma diferença e acho que agora nos próximos 4 anos se vai ver um pouco um distanciamento desse conservadorismo mais tradicional, que parte dele ainda acompanha a Bolsonaro, com esse movimento mais estritamente bolsonarista, muitos deles novos na política, não? Que não tinham uma trajetória, que geralmente concentrados no partido que está o presidente agora, o PL, e acho que eu acho que tem probabilidades aí de ter um distanciamento, não um vínculo tão próximo como a gente estava vendo até agora. Eu queria colocar só rapidinho. Primeiro, vou abrir uma divergência com o Marco aqui em relação ao ensino superior, a qualidade do nosso ensino superior. Acho que nós perdemos muito na educação básica e isso é inegável. E ela que afeta o ensino superior. É a base da educação, mas em pesquisa, em qualidade, sobretudo nós aqui como Polo, o ENF, o UF, o próprio IFE, né, que cresceu muito nos últimos anos. Acho que o ensino superior chegar assim, a educação de base, sim, precisa de reformulações e muito. E aproveitando a pergunta do Marco do Bolsonaro e o bolsonarismo, há quem diga que o bolsonarismo, essa expressão, virou um neologismo para extrema-direita. Que é direita, a pessoa conservadora, a pessoa liberal na economia. Essa direita existe e vê no Bolsonaro um personagem melhor do que o do outro lado, que é o Lula. Mas que esse termo bolsonarismo seria um neologismo para a extrema-direita, que seria representada também por esse segmento. Você concorda com essa análise, Hugo? Concordo em que, ou seja, tem muitas pessoas que se consideram de direita, que sempre votaram partidos de direita, se consideram conservadoras, obviamente estão acompanhando o bolsonarismo, mas que acho que não se identificam plenamente com as posições mais extremas do bolsonarismo, que talvez se tivesse surgido uma outra figura, também conservadora, do âmbito conservador, mas menos como vou dizer, estridente, porque na verdade o espírito conservador, a ideia conservadora geralmente é uma questão mais pouco relacionada com essas atitudes muito estridentes, muito exageradas, digamos assim. Então, acho que concordo sim, que de alguma forma, ou seja, obviamente, ante a ausência de outras opções e sendo a outra o candidato tão rejeitado como é por esses sectores, esse sector apoia, naturalmente, sem muito problema, a Bolsonaro. Mas que surgindo outra posição conservadora menos problemática, minimamente mais civilizada em sua relação com o mundo político e com o mundo institucional em geral, acho que iriam para esse sector com certa rapidez. Eu vou chamar um intervalo, né? E voltamos dentro de instantes. Nós estamos conversando aqui no Folha no Ar com o cientista político e professor da UENF, Hugo Borsani. Daqui a pouquinho voltamos. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região.